Tá certo, vou gravar então, tá? Vou gravar para falar. Então, pessoal, depois eu queria que vocês me dissessem. A Maria falou que achou o YouTube bom, mas alguns estão dizendo que acham que é melhor assim, falar pessoalmente. A única diferença realmente o YouTube vocês podem assistir mais vezes e também eu fico com receio, que é uma coisa que dizem muita gente, que algumas pessoas podem não ter condições de ver assim online. É por isso que é bom gravar, né? Porque a pessoa pode talvez entrar depois, noutra oportunidade. O que eu não quero é que ninguém vá assim para a Lan House para ver, porque a gente deve realmente evitar sair de casa, né? É uma coisa que eu pessoalmente assim não sou nem tão radical, mas eu estou vendo que o negócio é bem perigoso mesmo, né? A gente sem querer vai acompanhando e vê que é preciso ficar em casa mesmo. Alguém falou aí, deixa eu ver, deixa eu recuperar o que estão escrevendo. Estão escrevendo muita coisa boa, mas quem quiser falar, é só ligar o microfonezinho, tá? YouTube é bom, aqui ao vivo poderia ser para a resolução dos exercícios, tirar dúvida no geral. É verdade, eu concordo. Sim, quanto aos exercícios, eu não tinha colocado, assim, eu estava na dúvida, porque eu não sabia quando é que a gente ia voltar. Então, como eu não sabia, eu pensei que a gente poderia, porque se eu mandar as respostas, a gente perde a oportunidade de ganhar aqueles pontos, né? Também eu sei que teve muita gente que foi contrário à avaliação. Por isso que aquela avaliação que vocês fizeram, eu não dei as notas e ficou suspensa. Eu estava esperando voltar, porque eu quero que a própria turma diga se quer que considere aquela nota, aquela primeira prova, primeira AP, como nota para valer mesmo, porque nós já sabemos, inclusive da representação estudantil, solicitação de que nada fosse feito para nota, nem para ponto, durante esse período. É por isso que eu mandei só as perguntas sobre concorrência perfeita, mas não mandei as respostas, porque eu tenho esperança de voltar e a gente marcar um dia, fazer, e quem fez pode ganhar ponto. Ao mesmo tempo, não faz sentido eu receber, porque ficava muito papel, todo mundo ia mandar e tudo, né? Aquela prova eu fiz assim, que realmente eu fiz com a intenção de valer mesmo. Foi uma prova simples, mas assim, eu achei que podia valer. Como exercício, todo mundo fez à mão, né? Mas teve esse questionamento, aí por isso que eu não respondi, não corrigi. Eu mandei a resolução da turma de manhã, estou até devendo a da noite, mas eu estou tentando seguir tudo que a gente tinha no plano de aula, que está no Cigarra. Hoje é o dia, hoje e quinta-feira é o dia da gente ver o oposto da concorrência perfeita, certo? Então a gente começa com o oposto, mais oposto, que é o monopólio. Todo mundo já ouviu falar de monopólio, né? Um sistema assim radical, em que ao contrário da concorrência perfeita, existe poder de mercado muito grande e as pessoas, as empresas que atuam nesse mercado, elas têm o poder de alterar o preço. Elas alteram o preço, certo? Você vê que hoje em dia estão falando muito essa questão de desapareceu máscara, desapareceu álcool em gel, e quem vende, às vezes aparece, né? Eu sei que o Decon dá em cima e tudo, o preço fica bem maior. Isso é uma tendência natural, por isso é importante a fiscalização, porque quando só uma pessoa, ou poucas pessoas dominam o mercado, a tendência é que elas sejam capazes de definir preço, mas é lógico que isso não é infinito, porque isso depende do barramento da própria demanda, certo? Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, e eu tenho um quadro aqui para escrever, certo? O que a gente vai ver a partir de agora é a parte relacionada, não dá para ver no papel, eu vou tentar escrever, é sobre o monopólio, certo? Vocês se lembram? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, queria que alguém respondesse. Ok. A Stephanie está sempre dizendo que é muito melhor o YouTube, porque é melhor porque pode assistir várias vezes.
Mas eu vou tentar falar um pouco sobre o monopólio. E vocês têm sempre microcurso, né, que vocês podem revisar. Vocês se lembram a gente naquelas curvas, né, quando a gente falou sobre o mercado de concorrência perfeita, que a gente fez aquela análise de bem-estar, certo? Naquela análise a gente só considerava oferta e demanda, certo? A demanda era o verdadeiro preço, né? Ou a receita média. Agora, quando a gente fala de um mercado em que as pessoas que atuam, né, as empresas que atuam nesse mercado, elas têm poder de determinar preço, significa então que o preço não é igual ao custo marginal. Se lembra? Caiu até na prova, né, que a gente viu que na concorrência perfeita, o preço é igual ao custo marginal. Vocês se lembram por quê? Eu vou mostrar o quadro então. Eu ainda não escrevi nada no quadro, vou escrever. Vocês se lembram que o preço dava igual ao custo marginal na concorrência perfeita, porque as empresas eram tomadoras de preço. E como elas eram tomadoras de preço, quando a gente faz a derivada da receita, a receita total em relação ao nível de produção, que é a receita marginal, a gente acaba fazendo uma derivada, né? Que é a derivada do produto. Vocês se lembram? Então, quando fazia essa derivada, tinha uma parte que fazia a derivada do preço em relação à quantidade. E a gente via que aquela parte da equação, ela ficava zero, porque independente do nível de produção, uma empresa que atua na concorrência perfeita, ela é incapaz de alterar preço, certo? Mas num mercado como um mercado de monopólio, em que há um grande poder de mercado, é possível sim alterar preço. Então, variando a quantidade, pode alterar preço, porque essa pessoa está só no mercado, ou então ela domina grandemente o mercado, tem poder sobre os outros, sabe? Nós vamos falar depois, nas próximas aulas, né, sobre o oligopólio, que é também um mercado em que poucas empresas dominam. Eles são mais reais. O mercado que a gente vai falar hoje é o mercado radical, em que se imagina que tenha uma empresa, ou então que essa empresa tenha um poder muito grande sobre as outras, certo? Existe uma coisa histórica aqui em Fortaleza que eu acho que vocês não chegaram a vivenciar. Algum tempo atrás, hoje em dia a gente vê em toda esquina essas farmácias, né? Elas estão todas abertas, né? Faturando bem nesse tempo. Era basicamente quem dominava aqui em Fortaleza era a farmácia Pague Menos, certo? A Extra Farm era pequena nesse tempo, hoje ela é grande, né? E hoje tem a Drogazil, que também faz parte de um grupo, e que ela foi comprada, né? Ela, dentro da Drogazil existem outras farmácias que foram adquiridas por um grupo paulista, né? Entre elas tem a farmácia São Paulo, né? Que antes ela era sozinha e ela dominava lá em São Paulo. Eu não sei se já falaram para vocês sobre essa questão, mas foi uma coisa que mais ou menos há uns anos atrás, assim, uns 4, 5 anos atrás, houve uma questão que foi bem folclórica aqui. A Pague Menos, ela estava nesse tempo dominando o mercado aqui em Fortaleza. Ela não era monopolista porque tinha umas 250 farmácias. Tem o Sincofarma, né, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Ceará, e os dados apontavam para esse número. Mas as outras eram farmácias assim de esquina, de bairro. E a Pague Menos, ela era realmente assim, ela tinha um grande poder. Então, as outras eram como se fossem seguidoras. A gente vai estudar isso em teoria dos jogos e mais adiante quando a gente for ver o oligopólio. Então, o que aconteceu foi que a Pague Menos começou a política, né, de tentar avançar para outros estados. Ela, aqui no Ceará já estava dominado, e ela quis avançar para outros estados. E ela começou colocando farmácias no Pará, né, em Belém, geralmente nas capitais, em outros estados. Quando ela entrou em São Paulo, dentro dessa política de avanço, a farmácia São Paulo, que dominava lá em São Paulo nessa época, né, ela não gostou. E a atitude dela foi vir para o mercado de Fortaleza. Mas ela não veio simplesmente só para se colocar aqui.
ela colocou uma faixa bem grande nas farmácias, ela colocou uma no centro e uma na Aldeota, na Santos Dumont. E tinha uma faixa bem grande dizendo 70% de desconto em medicamentos de uso contínuo, que são aqueles que as pessoas precisam usar, vocês sabem. Eles têm uma característica de serem inelásticos do ponto de vista da demanda. Por exemplo, remédio para pressão. A curva de demanda deve ser mais íngreme, né? Porque a pessoa, né? Então ela é mais inelástica, deve ser mais íngreme, né? Porque alguém que tem a receita, que o médico passa a tomar remédio para pressão, tem que manter a pressão controlada, ou então que tem problema de diabetes, essa pessoa tem que tomar o medicamento, não é uma questão de opção. Então, independente do preço, ela pode reduzir a quantidade que ela toma, mas não mais do que proporcionalmente ao aumento do preço. Porque se o médico mandou ela tomar 2 comprimidos por dia, você pode reduzir para 1, mas você não pode deixar de tomar, não tomar nenhum, certo? Então, essa política fez com que essa farmácia pegasse muita simpatia, principalmente desse grupo, que hoje é o grupo de risco, né? Em geral, pessoas que têm problema de pressão alta, de diabetes. Então, tem um programa que no meio, geralmente passa ao meio-dia, e ainda tem esse programa no rádio. Eu acho que é na TV Jangadeiro, de um senhor que já foi até senador, o Cid Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar. Ele deixa uma parte do programa dele, ele faz uma crítica, e depois ele abre, pelo menos abria nessa época o programa para as pessoas falarem. E eu me recordo que várias pessoas desse grupo, eles ficavam assim pedindo para essa farmácia não sair. Porque, na verdade, assim que essa farmácia São Paulo entrou aqui com essa política de botar 75% de desconto nesses medicamentos, então houve uma confusão enorme. O Sincofarma, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, entrou com um processo judicial pedindo uma liminar, pedindo para a farmácia São Paulo retirar esse desconto de 75%. A farmácia São Paulo, que é muito rica, um grupo muito forte, contratou advogados bons e conseguia derrubar a liminar. Então, por muito tempo ficou essa confusão. Tirava os 75%, botava os 75%. Tirava os 75%, botava os 75%. E essas pessoas do grupo de risco costumavam ir nesse programa do Cid Carvalho e dizer: não pode tirar essa São Paulo, tem que continuar esse desconto. É muito importante para nós ter esse desconto, porque nós podemos adquirir bem mais barato, isso é um benefício. Mas, enfim, essa briga perdurou por mais ou menos um ano. Nesse tempo era muito comum um jornal ainda, né? E as pessoas tinham também o jornal online, mas muitas pessoas acompanhavam o jornal e nos jornais aparecia muita coisa sobre esse assunto, era tema assim recorrente. No final das contas, essa farmácia São Paulo, ela resolveu sair daqui, porque claramente a gente percebe que foi o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas que entraram em conta, mas por trás tinha alguém bem forte, que estimulou isso, essa liminar, para que tirasse esses valores. O argumento desse sindicato era um argumento econômico, dizia o seguinte: a farmácia São Paulo quer entrar aqui no nosso mercado do Ceará, está colocando esse desconto com o simples propósito de fazer com que as pequenas farmácias quebrem, uma farmácia apenas vai ficar, que pague menos, porque ela aguentaria, mais ou menos. Depois eu digo, o dumping é um pouquinho diferente. Então, elas não vão aguentar, e eles argumentavam isso, que o propósito era depois ficar só elas duas duelando, e aí ela aumentava o preço, e podia até combinar com a outra, coisa que não é permitido, mas às vezes acontece, mesmo sem combinar, ela tinha como, ficando só uma ou duas empresas, ela tem o poder de alterar preço, né? Então, o argumento era econômico, era sempre esse. No final das contas, a farmácia São Paulo se retirou daqui, do nosso mercado, né? As coisas mudaram, hoje faz parte do grupo do Drogazil, né? E quando ela saiu, ela botou uma nota, 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 ela
nó que eu me arrependo de não ter guardado, porque é uma relíquia. Eles botaram uma jangada, se despedindo do Ceará, Terra da Luz, que tinham gostado muito de atuar aqui, mas que empresas muito egoístas, que só queriam ficar dominando o mercado, não permitiam a entrada de outras. Foi até uma peça assim interessante, sabe? Então, isso é para iniciar nosso estudo de que poder de mercado é uma coisa bem séria. Tem alguns de vocês que me perguntaram sobre o livro do Pindic. O livro do Pindic, no final dele, do capítulo sobre monopólio, ele mostra um diálogo de dois donos de companhias aéreas, certo? E mostra que um deles mandou fazer um grampo no telefone de outro. E estava acontecendo que uma das empresas, se eu não me engano, era a American Airlines, ela estava sempre dando desconto. Quando a pessoa atua no mercado, em que é praticamente o dono do mercado, que pouquíssimas pessoas atuam, elas baixar preço é como se estivesse declarando guerra à empresa concorrente. É o claro objetivo de fazer com que ela saia, para a empresa virar um monopólio, ter o máximo de poder em um mercado. Então, esse diálogo, quem tiver o livro do Pindic em casa, eu acho até que olhando na internet tem um PDF grátis. Esse diálogo é super interessante. Ele foi grampeado, foi levado para a justiça americana e quem propôs, pedindo para outra empresa, uma das empresas pediu ao outro que ele não fizesse mais essa história de estar baixando o preço das passagens aéreas. E como foi gravado, essa tentativa de baixar as passagens foi considerada como se ele quisesse fazer uma situação de combinação de preços, e combinar preços é proibido. A lei que deu origem ao órgão que tem hoje, que controla isso, né, é o CAD, aqui no Brasil, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tenta impedir que empresas virem um monopólio ou fiquem com muita concentração de poder de mercado. E no livro do Pindic, no final, consta a Lei Sherman. Então, a Lei Sherman, ela foi feita, né, e a gente se inspirou nela para fazer o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, certo? Eu vou desenhar aqui para vocês, né, eu espero que vocês consigam ver, certo? Ó, vocês se lembram? Tá dando para ver? Tem alguém mais querendo entrar? Quando a gente desenhou o mercado, a gente só desenhava aqui o preço, a quantidade, a oferta e a demanda, se lembra? Quando a gente estava falando de concorrência perfeita. Então a gente fez aquelas análises de bem-estar em mercado só assim. Só que agora nós estamos vendo monopólio. E no monopólio, como eu falei para vocês, isso é diferente disso. Porque isso aqui é igual à receita média, ou preço. E esse aqui é a receita marginal. E nós já vimos, quando a gente estava falando em lucro, maximização de lucro, que é o objetivo do produto racional. Professora, tem que ajustar um pouquinho a câmera para pegar o gráfico todo. Não dá para ver? Não todo, tá cortando um pouco. Ah. Dá para ajustar mais um pouquinho? Deixa eu ver se dá para ajustar. Dá? Tá melhor? Pronto, é melhor. É melhor. Tá bom. Então, mas parece que ele fica ao contrário, né, para vocês, ou vocês estão vendo direito? Não, dá para ver, normal. Tá ok. Então, a gente estudou, a gente já sabe que o objetivo do produto racional é maximizar lucro. E o lucro é maximizado onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, isso acontece aqui, ó. Isso aqui é a curva de oferta, a gente já sabe que a parte superior, acima da curva de custo variável médio, isso aqui é a curva de custo marginal, que é a parte que fica superior, acima da curva de custo variável médio, se lembra? Então, isso aqui é o custo marginal, certo? Então, a gente sabe que o lucro ocorre nesse ponto, onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso é condição para lucro máximo, não é isso?
Então, o que é que acontece? A partir dessa igualdade entre a receita marginal igual ao custo marginal, você desce uma linha, e isso é que determina o seu nível de produção, certo? E você sobe aqui uma linha, certo? Que isso aqui dá o preço. Esse é o preço de monopólio. Observe que se não fosse monopólio, o preço seria aqui. Esse é o preço de concorrência perfeita. Certo? Vocês estão entendendo? Esse é o preço de concorrência perfeita, que daria esse nível de produção. Porque na concorrência perfeita, o custo marginal é igual à receita marginal, porque é igual ao preço. Não existe essa diferença aqui. Mas no monopólio existe. Então, no monopólio, o preço fica acima do preço que seria de concorrência perfeita. Olha, só vendo isso, a gente vê que o monopólio leva à perda de bem-estar. Certo? Porque leva a um preço maior do que o preço de concorrência perfeita. Se a gente considerar essa área aqui, por exemplo, a gente vai pegar aqui outra cor. A gente colocar... Se a gente considerar isso aqui, por exemplo, a área A, a área B, C, D e E. A gente considera isso aqui a área A, a área geométrica A, a área geométrica B, retângulo C, D e E. Olha, você pode dizer, se você considerar que existia antes uma situação de concorrência perfeita, como as empresas estavam alegando, né, das farmácias que eu falei a história para vocês, e que ia virar um monopólio, que ia ficar só São Paulo, né? Se isso é verdade, então, nesse caso, haveria uma perda de bem-estar. Porque a gente pode dizer que antes, né, se antes fosse concorrência perfeita, o excedente do consumidor seria quanto? A, B, C. Estão vendo? Antes. Se antes fosse concorrência perfeita, se fosse uma situação de concorrência perfeita, várias farmácias, certo? O excedente do consumidor seria essa área geométrica acima do preço de equilíbrio, que é o preço de concorrência perfeita, abaixo da curva de demanda. Então, seria A mais B mais C. E o excedente do produtor seria E mais D. Mas se a gente considerar que essas empresas saíram e virou uma situação de monopólio, fica semelhante àquela situação que nós vimos do preço mínimo. Você lembra? A gente pode considerar que depois, vamos supor que acontecesse o que estavam alegando, né? O Sincofarma com relação às farmácias, ficar só a Pague Menos, o que não aconteceu, né? Viraria, então, um monopólio. E o monopólio, o excedente do consumidor viraria A. Porque esse seria o novo preço. Porque a partir do confronto da receita marginal com o custo marginal, você leva a um preço aqui. Né? Mas é esse preço, o nível de produção é essa quantidade inferior à quantidade de concorrência perfeita, certo? Então, esse seria o excedente do consumidor, e o excedente do produtor seria D mais E. Por que não entra o C e o D? Ora, porque agora as pessoas a esse preço só compram essa quantidade Y, estrela aqui. Que esse é o nível de produção no monopólio. Esse aqui é na concorrência perfeita, certo? Por nível que é demandado pelas pessoas, certo? Então, o que acontece na prática, se a gente vê esses dois lados aqui, antes e depois, a gente vê a variação de bem-estar. Qual foi a variação do excedente do consumidor? O consumidor tinha A, B, C e agora só tem A. Então, o consumidor perdeu as áreas B e a área C. Né? Certo, eu pensei que alguém estava escrevendo alguma coisa. Qual foi a variação do excedente do produtor?
O produtor tinha ED e agora o produtor tem BE. Ou seja, ele permaneceu com o E, ele perdeu a área D, mas ele ganhou a área B. Bem, teoricamente, isso aqui é uma situação bem melhor para o produtor, ele é um monopolista, certo? Então, a área B realmente foi uma transferência do consumidor, uma transferência de renda do consumidor para o monopolista, certo? Mas essas duas áreas aqui, C e D, que representam esses dois triângulos aqui, eles representam o peso morto. Então, o peso morto... Então, a gente pode dizer que o monopólio não é benéfico, ou qualquer situação de poder de mercado, de concentração, não é benéfico porque leva à perda de bem-estar. É por isso que existe o CAD. Quando uma empresa compra outra, faz uma fusão e aquisição, o CAD tem o poder, esse órgão que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que todo ano, no começo do ano, ele seleciona estudantes de economia para fazer estágio de um mês em Brasília. É um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, mas tem muitos economistas que estudam lá. Nós temos um professor que já foi conselheiro de lá, o Sérgio Aquino. É uma área extremamente interessante, porque se trata de empresas, elas são julgadas, mas os argumentos são econômicos. E o argumento principal é que empresas não podem comprar outras, adquirir outras, até o ponto delas representarem um percentual, em geral, que o CAD considera de mais de 75% do mercado, porque isso é considerado danoso para o consumidor, simplesmente porque há uma perda para o consumidor, que a gente viu aqui na perda de bem-estar. Isso acontece muito. Quem entrar no site do CAD vai ver que tem muitos casos que eles expõem, e é uma coisa ótima para se escrever uma monografia, esses casos do CAD. Nem todos os dados eles abrem. Vocês vão ver, quem gostar e quiser ver, vai ver que tem uma parte dos casos, os casos que chegam ao CAD, né, por denúncia, alguma coisa desse tipo, eles têm o poder de rever um contrato. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, há uns anos atrás, a Nestlé comprou a Garoto. A Garoto é uma indústria lá no Espírito Santo, e o mercado de chocolate era mais diversificado. Então, quando a Nestlé comprou a Garoto, nesse tempo, a Nestlé estava comprando outras empresas, ela ia ficar com domínio de mais de 70% do mercado de chocolate, nessa época. Então, ia ficar bem menos diversificado com as compras que ela estava fazendo. Hoje em dia mudou, porque tem outros, né? Tem a Cacau Show, tem essa questão da sofisticação dos chocolates. Mas antes, que não tinha esse diferencial tão grande, a Nestlé ia ficar dominando. O CAD simplesmente impediu que fosse feito o contrato. Ele tem o poder ou de anular, de cobrar uma multa, de modificar o contrato, certo? Então, vocês vão ver lá, quem se interessar, tem em várias áreas, em vários mercados, o CAD, ele tem esse poder, e ele entra, e ele nega, ele manda refazer, mas alguns deles não dizem tudo o que aconteceu. É por uma questão mesmo que eles não podem divulgar tudo. Às vezes eles dizem até as empresas que estão dominando, mas eles não dizem exatamente qual foi a penalidade. Tem algumas censuras no site deles, mas é bem interessante, certo? Então, o monopólio é considerado danoso por isso, certo? Porque ele leva à perda de bem-estar. Imagine quando você pensa, por exemplo, que pessoas que demandam medicamento são pessoas que utilizam aqueles medicamentos que eles têm que tomar. Então, imagine que essa curva, né, ela ainda é mais íngreme, certo? Quanto mais íngreme é a curva, né, veja o que, é que pode acontecer. Se o mercado que você está falando é de medicamento controlado, aqui é o preço, nível de produção, imagine que essa curva de demanda seja assim, bem íngreme. E a de receita marginal também. E vamos considerar uma curva de oferta, né, nesse formato assim.
como se fosse unitária. Então, nesse caso, a gente pode fazer essa mesma análise, isso aí seria o nível de produção, se fosse concorrência perfeita, fica bem pequeno assim, né? Esse aqui seria o preço. Olha como o preço é elevado. Olha como fica grande a área, essa área A, a área B, a área C, a área E e a área D. Observe que essa área B, né, que é uma transferência do consumidor para o produtor, era bem maior. Então, isso aqui vai representar, a área B, uma grande perda para o consumidor, o que é uma coisa altamente injusta, né? Por isso que é importante ter os genéricos e não permitir o controle total, o que é uma tentativa sempre, porque a maioria dos laboratórios, eles têm grande poder de mercado, especialmente quando são medicamentos que só eles produzem, tem a patente, né? Porque existem alguns fatores que levam ao monopólio. Patente, por exemplo, é um deles, mas tem vários outros, né? Até a administração, ou algum tipo de especialidade, ou uma riqueza natural, por exemplo, né? Que tem em uma determinada localidade. Existem algumas razões que fazem com que algumas empresas se tornem únicas, né? E por isso elas têm condições de fazer um monopólio. Em geral, existe grande barreira à entrada. Por exemplo, quem domina uma patente, como é que ela pode quebrar? Tem um período de tempo, né? Mas enquanto isso, empresas não podem concorrer. Os outros laboratórios tendem a fazer algo semelhante, né? Mas a patente é única, né? Por um longo tempo. Então, quando se trata de produtos, por exemplo, em que a demanda é inelástica, como aquele exemplo que eu dei de remédio, é uma coisa que representa uma grande perda, certo? E a área, né, de perda, de peso morto, de perda de bem-estar, é bem ampla, certo? Principalmente a área C, abaixo da curva de demanda, o que significa uma grande perda para o consumidor, os que precisam desse medicamento, certo? Agora, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam? A gente pode passar para o monopólio, o monopsônio, certo? O monopsônio, entendido. Ótimo, obrigada. Então, o monopsônio é um tipo de poder de mercado, mas é um poder de mercado do lado de quem compra. A Raíssa está perguntando, deixa eu responder aqui a Raíssa. A Raíssa está perguntando, deixa eu ver, Raíssa. Professora, a perda de produção, o estoque dos produtores, também estará incluso no peso morto? A perda da produção, o estoque. Olha, na verdade, quando a gente fala aqui, né, a gente está falando do nível de produção. O que tem de disponível? Por exemplo, 10 toneladas de um determinado medicamento, né? Certo? Então, com certeza esse pedaço aqui, o que não vai comprar desse pedaço, vai fazer parte sim do peso morto. Isso é uma perda, na verdade, esse pedacinho aqui, é uma perda para o lado do produtor, ou de quem tem, ou de quem vende, certo? Pode ser quem produz ou vende, certo? Sim, ok? Então, está incluso. Então, eu acho que eu posso passar para monopsônio. Na próxima aula, que é quinta-feira, eu não sei se vocês gostaram desse horário, porque eu podia dar 2 aulas, mas de repente eu dou uma para todo mundo, né? Aí eu poderia ficar dando 8 horas. Vocês concordam? Eu queria que quem não concordasse me dissesse. Eu tinha marcado mais cedo, mas algumas pessoas me pediram para não fazer mais cedo porque trabalham, certo? Então pronto, vamos manter esse horário de 20 horas. Se alguém não gostar, se o pessoal da manhã achar que não dá, mas é porque se eu desse no horário da aula, alguém pode não estar acostumado a acordar cedo, né? Mas, então eu vou dar 20 horas, quinta-feira. Quinta-feira é bem interessante porque é sobre discriminação de preço, que é uma coisa super usada hoje em dia. Peixe urbano, certo? Barato coletivo, tudo isso são formas de discriminação de preço. É uma coisa bem atual, certo? E a gente vai ver também um mercado muito próximo da gente, que é o da concorrência monopólica e monopolística. Ultimamente tem sempre caído questão sobre isso
na Ampec. Então, é um mercado muito próximo da gente, que é aquele de pasta de dente, de shampoo, desodorante, essas coisas, certo? Nós vamos ver. Pois então, Stephanie, você vai adorar, porque você vai entender como é que eles funcionam. Então, nós vamos ver na próxima aula a discriminação de preço e concorrência monopolística. Às vezes é chamado de competição monopolística, concorrência monopólica. É um mercado bem curioso, certo? A gente vai ver quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo horário. E hoje a gente ficou de dar o monopólio e o monopsônio. O monopsônio é um poder muito grande de mercado, mas do lado de quem compra. Quem compra tem poder de mercado também. Quem compra tem um grande poder de mercado se ele for o único que vende, que ele for o único que compre, porque quem produz fica dependente dele. Eu sempre, quando falo nisso, me recordo de uma coisa que eu presenciei quando eu trabalhava no Banco do Nordeste. Eu trabalhava em conjunto com os agentes de desenvolvimento. Eu acho que quem fez estágio no BNB, ou é trainee, ou trabalha lá, ou conhece alguém, sabe que foi instituído lá uma figura muito importante que são os agentes de desenvolvimento, porque eles conhecem produtores de áreas em tempo. Eu fui fazer um trabalho de pesquisa, que eu era do ETN, e eu fui a Petrolina. E lá, no interior, entrando mais Petrolina, tinha uma empresa de beneficiamento de tomate. Ela fazia extrato de tomate. Era uma empresa multinacional. E ela se instalou num local, vocês sabem que Petrolina, por causa do São Francisco, a irrigação há muitos anos começou, e por isso algumas uvas que a gente come, até morango, são de lá. Coisa que era impensável antes da irrigação, né? Então, lá, uma empresa se instalou. E o objetivo dessa empresa de extrato de tomate era adquirir tomate de pequenos produtores de tomate. Agricultura familiar. Várias pessoas produziam tomate. Existe a possibilidade de uma pessoa que produz um produto desse tipo vender na feira da localidade, certo? Eles podem vender. É o preço do mercado, né? Vocês sabem como é que funciona o mercado, né? Quando chega mais no fim do dia, baixa o preço, no começo está mais alto, é desse jeito. Então, existe aquela situação parecida com concorrência perfeita, é livre entrada, todo mundo que chegar pode vender. Mas tomate é um produto muito perecível, né? Ele facilmente se estraga. Para ser conduzido de um lugar para outro, há um risco grande de você perder a mercadoria. E essa empresa de estado de tomate, ela comprava e ia pegar no local onde a pessoa produzia. Então, isso era uma grande vantagem, porque quem ia vender não precisava pagar o transporte para ir para uma feira. Então, os produtores de tomate, eles basicamente estavam produzindo para essa empresa de extrato de tomate, certo? Aí me chamou muita atenção isso, e eu fui lá visitar essa empresa de extrato de tomate, e eu falei, junto com a gente, né, de desenvolvimento, com algumas pessoas desses assentamentos rurais que tinham lá, que produziam tomate, certo? E eles estavam muito revoltados, porque eles diziam que se fosse vender no mercado, eles conseguiam um preço melhor. Mas tinha esse problema do transporte, né? Então, na verdade, o que eles estavam enfrentando era uma situação desse tipo, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Vai pagar, e agora a gente vai ver o poder de mercado do lado de quem compra, certo? Meu quarto está quase como o da faculdade, não apaga bem, né? Então, veja. Tá dando para vocês verem? Aqui é o preço, o nível de produção. Aí aqui tem a despesa média. Vou pegar o tipicamente. Despesa marginal. Valor marginal. Essa nomenclatura
dispêndio médio, dispêndio marginal, valor marginal, é porque a gente está do lado de quem consome, do lado do consumo, do lado da demanda, certo? Aqui nós vamos falar de quem tem poder do lado da demanda, né? Então, para você determinar o nível de produção ou a quantidade, se fosse uma situação de concorrência perfeita, vários produtores de tomate e várias empresas que faziam esse beneficiamento da tomate, deveria ser uma situação desse tipo aqui, como se fosse de concorrência perfeita, certo? Em que o nível de produção seria esse, de concorrência perfeita. E o preço seria esse, né? Mas acontece que não é. Só tem uma empresa que beneficia tomate. Então, dessa empresa, você, do cruzamento do dispêndio marginal com o valor marginal, é determinado o preço, que é um preço abaixo, que seria o preço do monopsonista, que é abaixo do preço da concorrência perfeita. Aqui é o que acontece quando há poder. Mas acontece que a esse preço abaixo, quem produz, os produtores de tomate, alguns deles preferem até jogar fora tomate, tentar vender no mercado, na feira, ou então não vender. Foi o que eles aconteceram. Eles estavam bem revoltados, disseram, eu prefiro porque esse preço está muito abaixo. Na feira a gente vende por esse preço aqui. Eles só querem pagar isso. Eles vêm pegar aqui, mas só querem pagar um preço muito abaixo. Então, a esse novo preço, eu prefiro nem produzir. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas desistiam, certo? Na verdade, eu tentei ver junto à banca se havia possibilidade da gente atrair algum empresário local que quisesse abrir uma outra indústria de beneficiamento. Isso, às vezes, é uma coisa bem criticada, porque é como se a pessoa quisesse interferir no mercado. Eu sempre fui a favor de um banco de desenvolvimento mostrar os mercados, as possibilidades. Porque, de repente, alguns empresários não sabiam que existia um mercado desse, né? E algum podia se interessar. Se alguém entrasse e efetivamente houvesse concorrência entre esses produtores, eles iam ter que aumentar um pouquinho o preço para os produtores de tomate. Se houvesse concorrência entre os demandantes, né, os compradores. Aí, se entrasse outra empresa, provavelmente esse preço ia melhorar para os produtores de tomate. E eles não iam abandonar a produção, como esse que estavam dizendo que iam deixar, certo? Nesse caso aqui, também tem uma perda de bem-estar. Se você considerar que isso aqui é a área A, essa é a área B, né? Vamos considerar esse pedaço aqui a área A área B, a área C, a área D, esse retângulo, e a área E. O que é que acontece, né? Se você considerar que antes existia uma concorrência, né? Uma situação de concorrência perfeita, que era esse YCP, e o preço seria esse PCP, certo? Então, qual era o excedente do consumidor antes? Era as áreas A mais B. E qual era o excedente do produtor? Era essa área todinha aqui, abaixo do preço, que era o preço de concorrência perfeita, e acima da curva de oferta, né? Que é representada pelo dispêndio médio. Então, seria D mais C mais E. E se depois chegou essa empresa, né? Não tinha mais outras pessoas para comprar, outros concorrentes, de repente ela ficou a única, né? Esse monopsonista. Após, ou seja, com o monopsonista, que é o único que compra, né? Que tem um domínio sobre a compra. Qual é o excedente do consumidor? Agora é A mais D. E qual é o excedente do produtor? O produtor agora só é a área E. Agora, observe, o produtor são os pequenos produtores de tomate, certo? Qual é a variação que vai haver no excedente do consumidor?
Veja que o consumidor é quem tem o poder de mercado, certo? O consumidor, ele permaneceu com a área A, certo? Ele perdeu a área B, esse pedacinho aqui, mas ele ganhou essa área D, certo? Essa área, ele ganhou a D, certo? Essa área, ele ganhou e era dos produtores, certo? E qual foi a variação do excedente do produtor, dos pequenos produtores de tomate? Eles perderam a área D e a área C. Então, eles perderam isso aqui todinho, os pequenos produtores de tomate. Observe que produtos como produtos agrícolas, em geral, a característica deles é serem inelásticos do lado da oferta. O que significa que essa curva de oferta, assim como o dispêndio marginal, é mais íngreme. Isso leva a uma perda de bem-estar, se vocês desenharem, maior ainda para os pequenos produtores de tomate, certo? Professora, E ficar à mercê do monopsonista. Diga. o monopsônio também tem alguma restrição igual ao monopólio? Porque o monopólio é meio que proibido, né? E o monopsônio? E o monopsônio? Não tem, Não certo? tem, né? Não existe. Se fizessem mesmo nessa situação, em geral, quando você está falando, quem compra é uma pessoa multinacional ou bem poderosa. E os pequenos, em geral, os que vendem, né, em grande quantidade, em geral, eles são pequenos. Isso é uma coisa interessante que você perguntou, porque o CAD, ele se preocupa com o poder de mercado do lado de quem produz. Ele não se preocupa com o poder de mercado do lado de quem, com o poder de mercado do lado de quem compra, que é também uma forma de falha de mercado. Na verdade, o poder de mercado é considerado uma falha de mercado porque não funciona direito a oferta e a demanda. Por causa desse monopsonista, por exemplo, ele derruba o preço para baixo e ele prejudica várias pessoas que produzem e até desestimulam. Alguns deixam, né? Essa diferença aqui, mas não tem. Eu nunca ouvi falar no CAD, eu sempre olho o site, que eu acho super interessante. Estão perguntando aqui se pode ocorrer. Eu sempre olho o CAD, eu nunca vi nenhum caso de defesa do lado de quem, desse lado assim, desse tipo assim, de quem compra, certo? Mas, possivelmente, é uma das atribuições do CAD, porque o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e isso é um problema econômico, né? É um problema de mercado. Quando há poder de mercado, teoricamente, é função do CAD. Agora, em geral, o CAD acontece porque alguém denunciou. É como o Ministério do Trabalho, né? Tem uma denúncia, alguém diz, se sentiu prejudicado, certo? Mas, em geral, as pessoas, não é bem comum, por exemplo, pequenos produtores, eles não são tão organizados para irem reclamar isso. E se eles forem reclamar, de repente a empresa pode sair, né? Uma coisa que eu imaginei era a gente estimular a concorrência através do banco de desenvolvimento. Mas isso pode não ser tão fácil, porque você sabe que tem que ninguém pode obrigar uma empresa a se instalar, né? Aí perguntaram, monopsônio pode ocorrer com produtos sem serem tão perecíveis? Com tempo de duração maior? Pode, sim, certo? Alguém ter o poder, né, de comprar um produto que ele não seja perecível. Então, se ele não é, que tem um tempo de duração, ele pode ser até agrícola, né, mas ele pode também ser não agrícola, certo? Pode acontecer, certo? Eu não estou pensando aqui num exemplo, não, mas pode acontecer que alguém tem o poder de comprar, por exemplo, uma empresa de automóvel que ele compra partes, né, a um fornecedor, ele pode ser o único que compre, né, e a empresa fornecedora ficar dependente dessa empresa. Tem uns exemplos que a gente faz em teoria dos jogos, que a gente vê isso, uma empresa fornecedora, ela fica à mercê de uma empresa montadora. Então, ela pode depender dela, e isso fazer com que haja uma grande barganha, certo? Em geral, quem compra muito tem esse poder. Tem uma coisa bem interessante que se falava, um caso que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, que é aquele grupo Walmart, que está no mundo todo, né, agora. Eles começaram, ao invés deles se instalarem em grandes cidades, eles se instalavam em cidades pequenas.
Isso é uma das coisas bem estudadas em teoria dos jogos. Porque quando eles entravam na cidade, eles destruíam aquelas coisas que tinham aqui antigamente e que agora está até voltando. É aquele mercadinho na esquina, lá nos Estados Unidos, nas pequenas cidades, isso era super comum. Em geral, existe uma tradição, passar de pai para filho, todo mundo conhecia. Porque lá tem cidades bem pequenas, por exemplo, onde eu fiz o doutorado, tem 100 mil habitantes, é uma cidade pequena. Então as pessoas conheciam quem vendia, né? Quem tinha aquele mercadinho que pertenceu ao avô, ao bisavô. Aquele pessoal era bem conhecido. Em geral tinha alguns mercadinhos. Quando o Walmart entrava naquela cidade, ele simplesmente acabava com os mercadinhos. Inclusive, tem algumas coisas assim que na época, logo que eles entraram com essa política, as pessoas se revoltavam da cidade, ficavam com placas, ficavam gritando, não ao Walmart, mas quando o Walmart entrava, não tinha para ninguém. Essa política deles. E uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa, uma pergunta a um executivo principal do Walmart. Diz, como é que vocês fazem para entrar no mundo todo e para terem dominado nos Estados Unidos assim, né? Aí ele contou essa política e tudo. Ele disse, olha, nós nos baseamos em um tripé. Basicamente, a gente investe pesadamente em tecnologia para evitar perda, principalmente. Nós também pagamos o mínimo aos nossos funcionários. Nós não adotamos essa coisa moderna de responsabilidade social, de ajudar em creche, nada disso. A gente paga o que a lei do país manda, estritamente, nada mais. Ninguém dá. Isso foi o executivo dizendo. E o terceiro pilar é a barganha. Então, se eles barganham, eles ganham lá da compra. Eles compram em grande quantidade da China e conseguem, como a quantidade é tão grande, um preço tão barato, que ninguém consegue vender mais barato do que eles, certo? Então, isso pode acontecer, sim, com produtos não perecíveis, né? É um poder de mercado do lado de quem compra, certo? Pessoal, era isso que eu ia dizer hoje. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vocês gostaram? Eu vou ver vocês. Ai, tem gente que não aparece. Não. Olha, muito obrigado, viu, por terem vindo. Quinta-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Não tem problema, mas eu gravei. Eu vou ver se eu mando, tá? Quem não chegou na hora. Mas eu vou ver se eu mando para vocês, porque eu gravei, tá? Tá bom? Vou ver se eu consigo mandar pelo cigarro, tá certo? Pois um abraço para vocês e conto com vocês quinta, 8 horas da noite, ok? Que nós vamos estudar discriminação de preço e concorrência monopolística, certo? Um abraço, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Até quinta. Boa noite, abraço. Boa noite, obrigada. Tchau, Viviane, Lucas, Jefferson, Isabel e Hélida. Até quinta, vejo vocês.